A ideia hoje é conversarmos um pouco sobre o tema da ética cristã desde uma perspectiva mais pessoal, em termos de responsabilidade individual, dos benefícios que nós conquistamos também psicologicamente ao termos este alinhamento, ao estarmos bem alinhados aos nossos deveres e comprometidos com os nossos, assim, sendo redundante, com os nossos compromissos cívicos, religiosos, familiares e tudo mais. Eu vou dividir em 3 capítulos, por assim dizer, que eu vou apelidar com um termo meio abstrato, mas vou explicar só porque é bonito. Primeiro, a ortodoxia, que é o fundamento bíblico para o argumento que eu vou apresentar. Depois, a ortopraxia, que é a aplicação prática, como os cristãos podem desempenhar o seu envolvimento na vida social, na vida comum, na vida política, de uma forma compatível com os princípios bíblicos. E, enfim, a chamada ortopatia, que é o conteúdo interno da vida de cada um que deveria estar em consonância com a prática e com a confissão de fé. Como a nossa alma interage, como ela é moldada, como ela está alinhada com o que a gente sabe e com o que a gente faz. Então são esses os 3 capítulos. O texto base, ele fica lá em Romanos 12, e eu vou ler um pouco mais para começar. Porque eu estava lendo Romanos 13, que seria a ênfase, só que às vezes nas epístolas a gente se perde um pouco, porque ignora que os argumentos começam antes dos capítulos, em muitas ocasiões. Pois bem, vamos ver o que está lá em Romanos 12, porque 13 é continuação de um argumento. A partir do versículo 9, portanto, de Romanos 12, vamos fazer a leitura agora. Se eu não estou assim sendo muito piadista, porque eu estou muito cansado. Minha vida deu reviravoltas aí que eu já compartilhei. Vamos lá, a partir do versículo 9, Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, dos irmãos, e pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o inimigo tiver fome, deem-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse primeiro trecho, ele enfatiza principalmente a vida da igreja. Então, se nós pensarmos bem dos setores principais de uma vida adulta, um deles deveria ser o setor da fé. O ser humano foi criado por Deus para se relacionar com Ele, para ter essa abertura ao transcendente. E é natural que uma pessoa amadurecida esteja alinhada ou esteja respondendo a esta necessidade, esta inclinação que ela possui, alinhada a uma igreja, uma comunidade de irmãos. Eu nem vou citar a questão de outras fés e religiões, porque a gente não tem que ficar abrindo margem para tudo. A questão é estarmos alinhados a uma igreja, dando um objeto adequado a uma inclinação, uma necessidade que nós temos no nosso coração. E dentro, alinhados a uma igreja, nós somos chamados a viver esse tipo de ética que está descrito aqui. Ela é bem autoexplicativa. E ela tem um princípio bem básico. Ela é radicada no amor, conforme nós veremos. Ela é baseada na atitude de Cristo, que é do autossacrifício, em função do outro, do amor ao outro, como um meio também de, através disso, estarmos amando a Deus. O testemunho que a igreja dá, nesta dinâmica,
amorosa, nesta liberdade caritativa dos irmãos se abençoando uns aos outros, o testemunho que a igreja dá é muito belo, tanto internamente, para a edificação de todos, quanto externamente, aos olhos da sociedade. Dessa maneira, é uma ética também que se aplica na mesma medida aos de fora. Se eu devo me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, se eu devo, ao invés de ser orgulhoso, ser humilde, ser solidário com os humildes, se eu devo me adequar às necessidades das pessoas, se eu devo colocar o meu ego em segundo lugar, se eu devo ser esta pessoa parecida com Cristo dentro da igreja, quem dirá fora? Só que lá fora nós teremos outros problemas. Embora dentro das igrejas eventualmente existam perseguições internas, mas daí elas são baseadas em outros princípios, as perseguições ou a inimizade com Cristo, via de regra, vem de fora da igreja. E quanto a isso, a recomendação é de que nós também saibamos amar, de que nós cuidemos com as maldições e de que nós deixemos para Deus a vingança, porque Ele vai se vingar daquilo que é feito contra Cristo através de nós, pelos nossos perseguidores. Vamos avançar para o capítulo 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quando eu percebi isso, estudando a Escritura, para mim foi uma grande descoberta. Eu entendi que todos os governantes que têm a permissão de governar em qualquer nação, eles estão lá porque Deus de alguma forma permitiu. Todos. Deus não ignora a existência das nações, Ele trabalha com as nações e Ele permite que reis se levantem e que reis caiam. E às vezes reis maus são permitidos justamente porque Deus tem um propósito através desses reis maus, e depois esse rei mau será julgado pelos seus próprios atos contra o povo dele. Deus permite, ou Deus institui, Ele valida a autoridade de quem exerce autoridade. Em última instância, toda a hierarquia básica da vida humana, da humanidade, das organizações humanas, é uma hierarquia radicada na autoridade que Deus delegou ao homem como governante da criação. Por mais que tenha havido a queda, a corrupção da humanidade, existe no homem algo de semelhança com Deus que o faz governar tanto a criação, ainda que de uma forma equivocada, e que também o leva a instituir governos que, de alguma forma, adquirem alguma legitimidade em função da autoridade natural que eles possuem, da própria autoridade de Deus, que criou todas as coisas e que deu ao homem este tipo de poder. Assim, quando há uma autoridade instituída, de alguma forma Deus o permite. E se essa autoridade deve cair, preferencialmente será pela mão de Deus, de alguma forma que ela cairá. Enfim, aqui já é de um patamar transcendental um pouco mais elevado do que o nosso entendimento natural. Mas vamos seguir. Assim, aquele que se opõe às autoridades ou à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Vocês querem viver sem medo da autoridade? Façam o bem, e bom, você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o bem. Aqui é uma teologia política ideal. É claro que existem autoridades, como a gente viu no capítulo 12, que vão operar o mal também, perseguindo os cristãos. Ainda assim, a instituição da autoridade que rege e governa as sociedades humanas, ela é radicada na soberania divina de alguma forma. Sobre isso a gente ainda tem que conversar. Mas vamos lá. Mas se você... Peraí, isso aí. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Um ponto importante aqui é o de que a autoridade instituída por Deus, a autoridade que rege, que governa a sociedade humana, em função da justiça, para manter a ordem e para beneficiar as coisas que são boas e retas, esta autoridade ela só deve ser objeto de medo se eu estiver com algo a esconder, né? Se eu tiver alguma pendência, se eu tiver praticado algum delito, se eu estiver de alguma forma
desobediente a esta mesma autoridade, correto? E um outro ponto muito interessante e muito importante aqui é o da consciência. Eu vou falar logo à frente. Se nós formos retos, a nossa relação com a autoridade humana, instituída ou permitida por Deus, não deverá ser uma relação de medo, mas uma relação de obediência a Deus, de consciência tranquila, porque para glorificar a Deus eu obedeço à autoridade que Ele permite que exista, e eu a obedecer às instituições, às regras e às vontades da autoridade, vamos chegar no ponto de quando essa autoridade é injusta, eu a obedecer a esta autoridade, eu estou sendo também obediente à minha própria consciência. Eu não preciso temer a autoridade quando eu estou sendo um bom cidadão. Eu não preciso ter medo de ser punido por uma coisa que eu não fiz, ou eu não preciso ter medo de ser pego em algum tipo de equívoco que eu deixei passar propositalmente. Se eu, obedecendo a Deus, através da minha obediência à autoridade, estou com tudo em dia, certamente não é o medo que vai reger a minha obediência, mas o meu temor de Deus e a minha própria consciência, porque todos nós sabemos, pela coerção da nossa consciência, quando nós deixamos alguma coisa não resolvida com a nossa autoridade secular. E a Bíblia fala muito sobre o pecado da consciência. Há pecados que só existem quando eu, tendo consciência de que eu deveria fazer outra coisa, faço justamente aquilo que sei que é errado. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, e não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ama o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Eu vou fechar com o finalzinho do capítulo, porque ele tem um outro elemento importante. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, o dia vai chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e crimes ou ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Bom, as grandes lições de todo esse texto lido são básicas. A parte que eu acabei de ler fala sobre os mandamentos proibitivos. Não cometa adultério, não mate, não furte. Isso lembra bastante o que está em Gálatas 5, descrito nas obras da carne, no capítulo sobre o fruto do Espírito. Então existe uma ética do mundo que ela é dualística, de certa forma. Nesta ética mundana, há um senso de ordem, há uma noção do que é bom, que deve ser preservado pela autoridade que Deus permite que exista. Um Estado legítimo, ele terá governantes que apliquem a justiça, ainda que não a perfeita justiça, mas um tipo de justiça que coopera para o melhor, pelo menos para as coisas estarem ordenadas, para que seja dado a cada um aquilo que lhe é devido. Essa é a definição de justiça. Por outro lado, um dos fundamentos da ética do mundo, mesmo nos melhores casos, não deixa de ser o egocentrismo. O que rege boa parte da movimentação dos homens que não nasceram de novo no mundo lá fora, inclusive as suas supostas bondades, via de regra são, ou é um interesse vaidoso de autoengrandecimento. De alguma forma, para provar para si e para os outros que se é bom, de alguma maneira radicado em si mesmo, se sentir superior aos demais, é para inflar o próprio ego, é para ser grande. É isso que Cristo acusa dos fariseus lá em Mateus 6, quando ele fala das esmolas que eram dadas, esperando a aprovação ou olhar dos outros. E é por isso que o galardão guardado no céu para aqueles que praticam boas obras
não estava reservado a este tipo de prática, uma vez que a recompensa já era obtida diretamente dos homens. Se aquilo estava sendo feito para autoengrandecimento, se uma boa ação era feita para autoengrandecimento, e esse engrandecimento era de fato obtido, a recompensa estava dada. E infelizmente, eu estou suando um pouquinho aqui, e estou com sede também, se alguém puder me ajudar. E infelizmente, esta é a base elementar de toda a moral, de toda a ética deste mundo. Por mais que haja algo de positivo a ser obtido e permitido por Deus, que é uma certa ordem, esta ordem, ela acaba muitas vezes, inclusive, viabilizando ou dando palco para vaidades, e o ego humano é o que acaba regendo. Daí, mesmo que haja um tipo de ordem, sempre há de haver algum tipo também de disputa, de conflito, de combate de vaidades, de facções, de invejas e etc. Até no contexto no qual um quer ser melhor, mais bom, mais puro, mais santo do que o outro. E isso Paulo combateu, por exemplo, lá em Corinto, quando ele acusa os cristãos de Corinto de estarem alimentando suas vaidades, tentando demonstrar um mais do que o outro, de que estavam cheios do Espírito Santo. Então, como pode o ser humano ser dessa forma? Até as melhores coisas podem ser contaminadas, destruídas pelo seu próprio ego. E se este homem não está submetido a Deus pela força do seu próprio ego, ele tratará a si e aos demais como se ele mesmo fosse a divindade. E as coisas vão sendo regidas ao redor dos seus apetites e do seu próprio ego, que por definição é insaciável. Contra esta ética do mundo, que tem o seu lado bom, que Deus o permite, mas que é baseada fundamentalmente no ego, se levanta uma outra ética, que é a ética cristã. E o mais interessante disso... Obrigado. Vai voar. A gente passou uma semana sem ar-condicionado e eu acho que meu corpo ficou todo desregulado. Uhum. Agora eu dou 3 passos e já estou suando. Enfim. O mais peculiar, o mais curioso desta ética cristã é que ela não diminui em nada as exigências da ética do mundo. Ela, na verdade, aumenta as exigências, ela é mais radical e, ao mesmo tempo, sendo muito mais exigente, ela também promove algo que o homem não encontra lá fora, que é uma grande liberdade de desprendimento da própria dinâmica de como as coisas funcionam neste mundo. Eu vou tentar explicar isso com calma. Mas, como nós podemos ver lá em Gálatas 5, por exemplo, esta ética cristã que eu estou descrevendo, ela é pensada por Deus para nossa liberdade, não para que nós sejamos prisioneiros. Em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, como eu li em Romanos, ama o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. O fato é que Cristo nos chamou para a liberdade. E ao nós sermos submetidos a uma ética tão radical quanto esta lida em Romanos 12 e 13, e termos que ser os cidadãos mais corretos dentre todos os cidadãos, os mais obedientes, ao nós nos submetermos a esta ética, nós nos libertamos, porque o pressuposto desta submissão é diferente, não é mais o medo, mas a consciência que nós conquistamos quando entendemos que é Deus que espera de nós a obediência às autoridades que Ele mesmo permite que existam e que governem as instituições que sobre nós estão instituídas. Esta liberdade de consciência diante do mundo, paradoxalmente, ela é adquirida ou de alguma forma conquistada quando nós nos movemos muito mais em termos de retidão através desta mesma consciência do que pelo medo. Porque o medo, o que ele faz? Ele é baseado no próprio ego. Eu preciso me preservar a todo custo e na primeira oportunidade que eu tenho para fazer algo que vai alimentar o meu ego e quando eu não estou correndo riscos de ser pego, eu vou acabar, obviamente, transgredindo alguma regra. Porque se a ideia é não ser pego, ou ser pego, se a questão é
estar ou não estar sob risco de ser pego pela autoridade. Se eu não estiver correndo risco, eu vou cometer algum crime, eu vou cometer algum deslize, eu vou deixar passar alguma coisa. Obviamente, este tipo de ética não é consistente, ela é baseada no auto-interesse. Agora, se eu sou regido pela consciência, eu não preciso ter a autoridade objetivamente me mirando para fazer a coisa certa, até porque eu entendo que esta autoridade me mirando, na última instância, é o próprio Deus que está no céu, Amém. Vendo como eu estou conduzindo a minha vida. Sim. E de que maneira esta coerção de consciência, esta ética cristã que ela exige mais de nós do que a ética do mundo, de que maneira de fato ela nos liberta? Isso que é muito interessante de ser observado. Ela nos liberta porque ela nos obriga a entendermos ou assimilarmos o que realmente é importante. O governante deste mundo, ele vai nos exigir coisas principalmente materiais. Ele vai querer de nós uma porção do nosso tempo, ele vai querer de nós com certeza uma porção do nosso dinheiro. Cristo já disse que César está preocupado com dinheiro. Se eu dou para ele o que ele quer, a princípio, ele vai estar tranquilo. Ele gosta de dinheiro. Ele está preocupado com um pouco do meu dinheiro, ou muito do meu dinheiro, no nosso caso. Todo. Ele talvez queira uma fatia do teu patrimônio e tudo mais, mas são todas coisas materiais. A ética cristã, ela tem uma função interessante, que é de lapidar o nosso caráter para que a gente, ao diminuirmos a importância que nós possamos dar às coisas deste mundo, saibamos enfatizar o que realmente vale a pena ser posto como prioridade nas nossas vidas. Isso tem tudo a ver com amadurecimento. Se eu tenho resistência em entregar o meu imposto, e eu confesso que às vezes eu tenho, mas se para mim é impossível ser feliz se eu tenho que entregar uma fatia do meu dinheiro para César, se para mim gastar um tempo resolvendo uma burocracia é uma coisa insuportável, se eu não consigo largar esse osso, talvez eu ainda esteja sendo muito materialista, talvez eu ainda esteja sendo muito mundano. A ideia que o Evangelho apresenta, isso em Atos 2 aparece com toda a clareza, é de um certo desprendimento progressivo das coisas deste mundo, visando as coisas eternas. Então, neste caso, eu posso entender que os meus deveres com o Estado são deveres que, para mim, eles funcionam como motivos de aperfeiçoamento, de forja do meu caráter. Não porque eu amo o Estado, ou porque eu amo o rei, ou porque eu acho fantástico pagar impostos, mas porque, para a glória de Deus, eu devo ser capaz de entregar uma parte dessas coisas materiais, para que eu consiga estar com a consciência tranquila, para que eu consiga estar com o olhar voltado para o lugar certo, para que eu consiga acessar coisas maiores, que obviamente não são bens materiais. As promessas que Deus nos dá, elas são todas muito mais elevadas do que bens materiais. Quanto a bens materiais, ele garante que nós, fazendo a coisa certa, não estaremos em miséria. Ele vai nos dar aquilo que for necessário. Mas o que ele realmente quer nos dar é muito mais do que isso. Então, se eu entendo a minha submissão à autoridade terrena, e eu percebo que a retidão do cristão é uma retidão que exige mais dele, do ponto de vista moral, da ética pública, se eu entendo que essa retidão mais elevada, ela vem para cumprir uma função de aperfeiçoamento da minha alma, de elevação do meu espírito, eu também entendo, portanto, que vale a pena eu ser correto e eu resolver as minhas pendências com o Estado, porque ao sacrificar esta porção de bens materiais, eu também estou abrindo espaço na minha mente e no meu coração para aquilo que é mais importante, que são os bens espirituais, os bens mais elevados, aquilo que realmente importa. Como eu conseguirei me entregar de verdade às demandas que são muito grandes do Evangelho, e a esta liberdade é que o Evangelho nos dá, ou me dá, se eu não sou capaz de ser feliz e de estar com a consciência tranquila e de estar bem ao entregar meus impostos, ao responder à burocracia, a fazer o que quer que seja,
necessário. Se eu gastar muito tempo preso a essas coisas, me lamentando, gastando energia com isso, olhando para trás toda vez que eu pego no arado, eu obviamente não vou ter condições adequadas para usufruir da plenitude daquilo que Deus tem guardado para mim. Então o aperfeiçoamento espiritual e o amadurecimento do caráter, eles passam pela capacidade de sacrificar alguma coisa, de entregar algo, mesmo quando não parece fazer sentido do ponto de vista humano. E no Brasil a gente está bem acostumado a fazer coisas assim, sem observar nenhum sentido lógico. Os nossos impostos certamente não são bem aplicados, né? Tudo virado em corrupção e um monte de coisas. Mas eu não faço isso por amor aos homens, nem por amor ao Estado. Eu faço isso porque eu preciso fazer isso. Se eu não for capaz de sacrificar algo que eu tenho em função de algo maior, então eu não estou pronto para tomar posse, para usufruir de algo mais no reino de Deus. E os adultos, espera-se deles que saibam sacrificar algo em função de um bem maior. Que é o problema da nossa sociedade atual, cada vez mais infantilizada, que é um problema que a gente encontra em adultos que não conseguiram terminar o seu processo de amadurecimento, que são incapazes de abrir mão de certos caprichos e bens mínimos em função de acessar coisas maiores que exigem muito deles, como ter filhos, como, daqui a pouco, adquirir os bens necessários para nutrir bem uma família e todo o custo que isso envolve, como sacrificar algo em honra aos seus próprios pais quando eles estão envelhecidos e demandando. Essas coisas todas estão se perdendo. Os adultos de hoje em dia, eles provavelmente, né, isso é verificado empiricamente, inclusive, falharam em muitos aspectos no avanço do seu desenvolvimento completo para a maturidade de fato. Aquilo que se espera de um homem adulto é que ele saiba sacrificar algo da sua força, dos seus recursos em função de um bem maior. E as pessoas hoje em dia parece que não conseguem mais fazer isso. Ou se o fazem, ficam se lamentando e tentando compensar de todas as maneiras possíveis, como se fosse a coisa mais terrível do mundo abrir mão de algum capricho. Enfim. Além disso, além deste sacrifício que nos é pedido de entregarmos uma parte do que nós temos para o Estado, como uma forma de honrar a Deus, de nós sermos forjados e lapidados em função de coisas maiores, eu acho que isso aqui pode ser aplicável ao conceito, em alguma medida, de nós conseguirmos ser fiéis no pouco, porque diante das grandes coisas do reino de Deus, dar uma porção do nosso dinheiro para o Estado é pouco. Se eu não consigo fazer isso, como é que eu vou receber o muito? Enfim, além disso, há um outro ponto interessante que vale a pena ser colocado aqui. A nossa ética, ela deve ser mais elevada do que a do mundo, porque, no final das contas, nós nesta terra estamos testemunhando o caráter de Deus. Eu não preciso botar a leitura aqui de todos os textos que eu teria para ler, porque vocês conhecem a Bíblia e sabem que Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus que preza pelas coisas boas, bonitas, pelas coisas que são morais. Ele é um Deus que ele dá a base, ou a possibilidade de as autoridades instituídas fazerem algo de bom. Quando elas são justas, elas estão fazendo aquilo que Deus quer que elas façam. Deus é justo, correto? Enquanto igreja, enquanto uma comunidade de pessoas radicadas aí na expectativa, inclusive, da vida eterna e das coisas mais elevadas, nós já devemos neste mundo transparecer algo da grandeza, dos valores, da ordem, da beleza possível, em medida, claro, a muito menor escala, daquilo que na eternidade será de fato o expediente do dia, digamos assim. Se nós tivermos dentro das igrejas um contexto de balbúrdia, de caos, de desordem, de conflitos, de grandes polêmicas, certamente nós não estaremos testemunhando ao mundo lá fora algo de maior e melhor do que o próprio mundo conhece. E não há nada de eternidade ou de divino a estar sendo evidenciado ali, correto? A nossa capacidade, portanto, de sermos moralmente superiores e cidadãos melhores do que os homens deste mundo o são, ela é uma forma de testemunhar a grandeza de Deus. E também, ao sermos assim tão retos, deixa eu pegar minha colinha aqui que fugiu uma palavra. Sermos assim tão retos, nós
antecipamos ao mundo uma coisa que vai acontecer. Se a nossa justiça for menor do que a do mundo, nós estaremos desonrando uma vocação que Deus nos deu, que é de sermos os próprios juízes deste mundo no dia do fim. Por isso que Paulo, ele critica os cristãos de Corinto quando ele sabe que eles estavam levando uns aos outros diante de tribunais pagãos, mundanos, em processos jurídicos, porque eles eram incapazes de resolver as desavenças entre si. Uma polêmica, uma exposição pública da incapacidade da igreja de, baseada na sabedoria que ela recebeu, resolver os seus próprios problemas de uma forma melhor que o mundo lá fora. Paulo diz isso porque, se esses cristãos foram chamados para julgarem o mundo, e nós fomos chamados para julgarmos o mundo, estes cristãos deveriam parar de processar uns aos outros nos tribunais lá fora, porque eles aí estavam validando ou dizendo que a justiça dos homens é superior à sabedoria e à justiça divina que está posta na Bíblia, que nos foi dada. Portanto, ao sermos mais justos e retos, nós estamos anunciando ao mundo uma coisa que nas consciências das pessoas lá fora parece que aparece em alguma medida. O olhar dos cristãos, quando eles são justos, é constrangedor e parece que já está me julgando pelos meus equívocos, pelas minhas faltas. Agora, os evangélicos tinham uma fama bem melhor um tempo atrás e eram considerados pessoas naturalmente boas, honestas e tudo mais. E a presença de um cristão num ambiente era suficiente para as pessoas refrearem certos impulsos e tendências, porque elas já sentiam que aquela justiça, que aquela moral era superior e seria um juízo sobre ela. Isso na vida prática. Quem dirá no futuro, quando Cristo tiver retornado. Então nós temos todos os motivos para sermos mais radicais na nossa obediência civil, na nossa retidão pública, até mesmo do que os homens lá fora, que supostamente adoram e idolatram o Estado, seus políticos e tudo mais. Logo nós que não idolatramos, devemos ser mais fiéis e leais do que eles próprios. Mas por quê? Porque nós adoramos ao Deus que instituiu essas autoridades neste mundo. Eu repito esse ponto, e eu não vou me demorar mais muito, depois daqui vai ser um pouco mais rápido. Eu repito esse ponto porque ele tem que ser posto. Esta vida moral, esta ética cristã levada neste sentido, ela é libertadora. Por quê? Ela nos dá a liberdade de consciência de gastarmos nossa energia com as coisas mais importantes, porque com relação às coisas menos importantes nós estamos, por definição, bem resolvidos. A gente está dando conta do recado, fazendo as coisas em dia, estamos em paz com as autoridades deste mundo e não temos que nos preocupar mais com isso. Isso é ser fiel no pouco, agora a gente pode se preocupar com o muito, porque o básico está sendo resolvido. E é o básico. A maneira como Cristo lida com uma situação ao redor do tema dos impostos é muito engraçado. E não é dai a César o que é de César, isso também faz parte. O fato é que chegaram a Cristo e aos discípulos cobrando impostos. Se não me engano, está em Mateus 5, cobrando impostos. Eles estavam demandando 2 dracmas. Se não me engano, é Pedro que questiona e tal. E Cristo lida com isso de uma maneira muito tranquila. Bom, nós somos filhos legítimos da terra, eles vão cobrar da gente. Fica tranquilo, vai lá pescar, pescou um peixe, tinha 2 moedas na boca, pagaram os impostos e seguiram em frente. Porque a ideia era justamente não ter este problema. Não ter o Estado enchendo o saco, tendo que te procurar e tu gastar tempo com isso. Eu tive uma situação em janeiro, que foi o mês que eu achei que eu ia descansar, que foi nesse naipe. Eu fiquei o ano todo fazendo tal de carnê-leão e vi no final, agora em janeiro, que eu tinha me equivocado em algumas coisas. E algumas coisas que significavam que eu estava devendo alguma coisa ainda para César. E eu fui atrás de o que fazer, né? Porque eu me enchi de receios, eu não queria causar problemas, fazer besteira. Muitas pessoas dizendo para eu ignorar, fazer mais certo daqui para frente, outras. Eu fui para a Receita Federal. Eu literalmente fui na Cova dos Leões conversar com ele para ver o que eu tinha que fazer e me entreguei. Ó, eu cometi esse erro e tal. E o cara falou para mim que era para eu deixar pra lá, não entendi nada. No fim das contas eu pensei, o funcionário da Receita não importa. Ele estava dizendo até que eu nem precisava declarar o meu Pix, porque não é obrigatório.
cara, sei lá, vou lá, vou resolver, vou pagar para ver e tal, e entreguei para César mais um pouco além do que ele já tinha pegado. Mas pelo menos fiquei com a consciência tranquila. Amém, glória a Deus. E bola pra frente, Deus honrou porque foi muito mais tranquilo e até muito menos caro do que eu imaginei que seria. Mas se eu tivesse feito certo antes e tivesse me permitido não me enganar de uma forma talvez um pouco subconsciente, aí, querendo, né, que fosse de outro jeito, eu teria gastado menos. Então às vezes a gente se dá melhor até fazendo as coisas mais certo desde o começo. Enfim. Mas vamos lá. Este é o ponto da ortodoxia que eu queria apresentar. Nós temos uma ética que é mais radical, ela é baseada em outro princípio. Ela exige mais de nós porque assim nós aprendemos a valorizar o que é mais importante e abrindo mão daquilo que é pouco, que é pequeno, que são os bens materiais que são necessários de serem entregues ao Estado. E assim nós podemos priorizar com mais tempo, com mais consciência tranquila, o que realmente é importante. O caminho largo é o caminho de quem quer levar toda a bagagem consigo e vai desandar para o abismo. O caminho estreito, ele pede de nós que nós reduzamos um pouco a carga. E é isso aí. Essa é a liberdade. Estarmos livres para viver a nossa vida sem culpa e sem constrangimentos desnecessários. Além de outros aspectos, a liberdade de Cristo ela é muito mais ampla do que isso, mas eu queria enfatizar esse ponto. Agora vamos à parte da ortopraxia. Ok, tudo que eu falei até agora sugere ou indica que eu devo ser o cidadão mais reto possível, mais honesto. Não tente ficar me queixando muito se César tem muita fome, porque o mais importante não é isso e não é um bom testemunho, eu acredito. Ficar aí murmurando aos quatro ventos questões baseadas em dinheiro e coisas nesse sentido. Mas qual pode ser de fato a minha relação objetiva com o Estado? Aqui nós estamos falando de ideais. Na prática. Bom, no mundo antigo, no Antigo Testamento, nós temos uma circunstância que ela é diferente e não pode ser ignorada. Eram monarquias imperiais e reinos regionais, nos quais não havia nenhum processo democrático possível. Nós temos, felizmente, democracia em alguma medida e de alguma forma, e não sei por quanto tempo, mas supostamente existe. Enfim, no mundo antigo, os povos eram submetidos a reis. Deus os derrubava e os levantava conforme o seu trabalho com as nações. Quando havia um rei ímpio, como não havia outra opção, o povo comum, o que ele fazia, o povo de Israel? Ele clamava a Deus por um libertador. Esse libertador começou a ser chamado de Messias. Inclusive, Deus chama um imperador persa, o fundador do Império Persa, de o Messias. Do contexto, era o libertador. Isaías 45:1 atribui o título de Messias a Ciro o Grande, ou Dario, alguns dizem que é o mesmo, que viabilizou o retorno dos judeus para a terra de Canaã. Então, o ungido, o libertador, de fato libertou Israel. E faz parte da cultura judaica, e principalmente no Antigo Testamento isso é visto com clareza, o clamor por um rei justo e libertador em tempos de domínio de reis maus, estrangeiros ou locais. Quando Cristo vai chegando a Jerusalém, em Mateus 21, na entrada triunfal, ele é recebido com aquele cântico que está em Salmo 118, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, William Barclay, ele fala no seu comentário ao Novo Testamento, ela era direcionada, a gente vê isso em 1 Samuel 14:4, 2 Reis 6:26, ok? Ela é direcionada a Deus através do rei. Era o que se dizia, ou o que o povo dizia, quando tinha uma demanda muito importante a apresentar ao rei, enquanto um agente de Deus para libertá-lo. Por isso, inclusive o Salmo 118, ele foi relacionado na história de Israel à chegada de um rei Messias libertador chamado Simão Macabeu, que expulsou os pagãos gregos que estavam dominando Israel num tempo que estava entre o Antigo e o Novo Testamento. Este Simão Macabeu entrou em Jerusalém de uma forma que foi repetida quando Cristo foi recebido em Jerusalém. Botaram ramos de árvores pelo caminho dele e tudo mais, recebendo ele como um rei libertador. E quando eles cantam a Cristo, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, eles estão falando a Cristo que eles esperam que Cristo seja o rei libertador deles,
da opressão estrangeira. O que não estava errado de ser pedido, porque de fato o dominador estrangeiro romano ele era extremamente hostil aos judeus. Mas o que Cristo tinha a oferecer naquele momento, enquanto o verdadeiro Messias, não era libertação política, era libertação espiritual. Era o início da nova era cristã, na qual nós estamos ainda. Uma boa nova de salvação. Mas nada nos tira o argumento de que, de fato, sim, os judeus, eles quando estavam sendo governados por um rei mau, eles pediam a Deus por um rei libertador, um Messias. Só que hoje nós não estamos mais sendo governados por reis, eu acredito. Embora não seja por falta de vontade de algumas pessoas que nos governam serem consideradas como reis. Os tempos mudaram. Nós não precisamos exatamente, ou nós não estamos limitados a clamar por um rei libertador para nos tirar um governo ímpio. Nós temos meios de ação que não existiam no passado, então, biblicamente falando, nada nos impede, ou na verdade tudo nos incentiva a sermos muito responsáveis num regime democrático supostamente como o nosso, muito responsáveis em tomar as melhores decisões com os melhores critérios, que sejam os critérios que nós cristãos entendemos como superiores aos critérios do mundo. Então, para isso, nós devemos ser muito cristãos mesmo, muito bíblicos e muito verdadeiros, para fazermos análises mais realistas, mais verdadeiras, menos mentirosas e menos militantes das pessoas que estão se colocando à disposição de serem eleitas para nos governarem. O cristão, sendo o cidadão mais reto, ele também deve ser uma pessoa, uma figura, um agente mais comprometido em tomar as melhores decisões políticas também. Existe uma besteira que é dita por aí de que cristão não tem que se importar com política nenhuma, mas enquanto o cristão não se importa com política nenhuma, porque a gente está preocupado com a eternidade e tudo mais, ele está sendo irresponsável, civicamente irresponsável e até às vezes um agente do mal, ao enfatizar ou dar mais margem para que governantes maus governem sobre nós. Aí entra aquele assunto sobre Deus levantar e tirar reis, por quaisquer propósitos que Deus tenha, mas esse é um outro ponto. Nós não temos a mente de Deus nesse sentido, devemos tentar ir sempre pelo caminho mais construtivo. E qual é o caminho? Jeremias 29, 5-7 fala, Jeremias está falando para a congregação de Israel que estava na Babilônia, para mesmo estando em terra estrangeira sob o governo de um rei pagão e que os conquistou, que os dominou e que os exilou na própria capital deles, em Babilônia, no Oriente Médio, mesmo estando lá eles deveriam se preocupar em serem cidadãos corretos que gerassem prosperidade para aquela cidade que os acolheria, mesmo que fosse por livre e espontânea coerção e aprisionamento em cárcere, aquela cidade que os acolheria, e que também priorizassem um contexto de paz cívica que os beneficiasse. Os judeus, eles até sofreram uma tentativa de extermínio, na Babilônia, isso é contado no livro de Esther, mas eles não causaram ou geraram nenhum tipo de acusação contra si mesmos enquanto estavam na Babilônia. Foram cidadãos comprometidos com a própria prosperidade e, portanto, com a prosperidade da cidade e com a paz. Esses critérios a gente tem que levar em conta ao escolher um governante. Nós não precisamos de um governante que seja um pastor. Mas o evangélico não precisa de um governante que seja uma espécie de, como é que se fala? De um posto avançado da igreja evangélica dentro do Palácio do Planalto. O que a gente precisa é de um governante, e não preciso nem saber a religião dele, mas que seja um governante que tenha uma classe política junto consigo, que vá governar o país em função, em favor da maior quantidade de paz que nós possamos ter e de prosperidade para que tudo fique bem. Esse é o critério. E um governante que tenha consigo um governo que saiba administrar a justiça. Esses são os critérios que nós devemos levar em mente. Uma coisa interessante sobre o porquê que os judeus em Babilônia eles foram chamados a ficarem tranquilos, trabalharem, militarem pela paz da cidade, pela prosperidade. Uma coisa interessante que os conduziu a isso, que regeu a nação de Israel ao longo das eras,
é que eles sempre entenderam que os reis e os reinos cairiam e eles permaneceriam. Então, valia muito a pena investir em algo que dura. E o que dura? A família continua, os valores devem prosseguir, as novas gerações vão colher também algo disso. O governo que nós temos hoje por aí, ele vai cair. Nem que seja de dentro para fora, com eles mesmos, né, se consumindo nas suas maldades, mas vai cair. E se Deus quiser mandar um Ciro também, para libertar o seu, entre aspas, povo, porque o povo brasileiro não é exatamente o povo de Deus, eu acho, enfim. Mas que Deus o faça, né? E porque Deus também permite um governo mau sobre nós, é algo que Deus sabe. Talvez em parte porque os evangélicos causaram uns problemas aí nos últimos anos e o Brasil ficou sob a condição de ser também objeto de um juízo divino. Que Deus esteja perpetrando neste momento para sua maior glória e para propósitos que são dele. Amém. Enfim, o Romanos 12 a gente leu, eu gostaria de abrir 1 Timóteo rapidinho para consolidar melhor este entendimento. Espero que eu não esteja 200 horas já falando. Não, eu acho que... 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que interessante. Eu preciso priorizar uma vida cívica enquanto cristão que não gere indisposições desnecessárias da autoridade instituída contra mim e contra a igreja, porque a prioridade da minha vida enquanto cristão não é guardar mais patrimônio, pagar menos impostos, o que quer que seja. A minha prioridade é pregar o evangelho. Isso é o principal. Portanto, se eu sou capaz de sacrificar um pouco do meu patrimônio pensando em estar em paz com a autoridade, eu também crio condições de estar mais disponível para a pregação do Evangelho, para lidar com o que realmente importa. E se eu sou um bom cidadão, se a igreja ela é um agente positivo na sociedade, mais do que negativo, e ela não é perseguida porque ela não está dando motivos para isso, a gente chega num outro ponto em seguida, nós temos uma maior liberdade de fazer o quê? De evangelizar. Como? Porque nós estamos tendo paz. A Pax Romana, aqui no contexto de Paulo, foi fundamental para a disseminação do evangelho. E nós estamos com mais grana para investir em evangelismo, porque a sociedade está prosperando. Tá tudo bem, ótimo. Por que a gente ia querer o contrário disso? É impressionante, né? Como tem pessoas que parece que fazem questão de ver a sociedade se arruinando. Bom, o diabo é astuto, né? Paulo fala algo interessante em 1 Coríntios 7, 21, que eu queria usar como exemplo para fechar esta parte. Se nasceste servo, se mantenha na condição de servo, mas se tiver a oportunidade de não ser servo, aproveita. Esse é um exemplo. Nós temos a oportunidade, nós temos a ocasião para fazermos algo, então aproveitemos a oportunidade, porque não é ilegítimo fazermos do jeito certo as coisas que a gente pode fazer. Correto? Botar certo é um dever. Em nenhum lugar do Antigo e do Novo Testamento existe qualquer incentivo à formação de facções políticas ligadas à religião, ao cristianismo, ao judaísmo. Em nenhum lugar da Escritura há incentivos a rebeliões organizadas da igreja contra o Estado. Em nenhum lugar da Escritura há qualquer incentivo a uma atitude revolucionária de transformação social. Toda a transformação que o cristão pode causar na sociedade, ela deverá ser radicada nesta ética mais elevada e na influência que ela traz na pregação do Evangelho, na atuação do Espírito Santo e etc. Isaías 30 tem uma acusação muito forte contra Judá, porque Judá esqueceu de algo importante. Isso está também na leitura que a gente fez de Romanos. Contra um rei ímpio, contra um invasor, contra o que quer que seja, a atitude não deve ser a de formação de grupos militantes de guerrilha para destruir o Estado. A atitude deve ser a retidão, a astúcia, sede astutos como as serpentes, é o que o Evangelho fala, e também uma redobrada atitude
de oração, de entrega nas mãos de Deus, do nosso estado de coisas, porque Deus é o Deus julgador, vingador e destruidor dos seus inimigos. Por isso que Deus tem um puxão de orelha para ajudar em Isaías 30. Ao invés de confiar em mim, confiaram no Egito contra a Síria, e por causa disso vocês estão ferrados porque eu não vou ajudar. Vão esperar do Egito, então, a salvação. Foi um dos grandes passos para a destruição da nação de Israel. Mas chega um ponto, claro, isso aqui é para reforçar, no qual César não quer mais só pedir dinheiro, também não está apenas tolhendo liberdades cívicas, e César pode começar a querer perseguir os cristãos porque ele odeia Cristo. Que seja porque ele odeia Cristo e não porque ele odeia só os cristãos por serem pé no saco, e por estarem causando problemas e distúrbios desnecessários na sociedade. Nós não precisamos dar desculpas ou pretextos que possam ser usados contra nós. Paulo, quando ele é levado ao tribunal, tendo sido acusado pelos judeus e preso, ele fala abertamente no tribunal que ele não descumpriu nenhuma das leis dos judeus e ele não descumpriu nenhuma das leis dos gentios. Ele não tinha absolutamente nada que fosse realmente eficaz em termos de argumento inequívoco a ser usado contra ele. Se ele foi morto, foi porque ele estava incomodando, mas eles não tinham argumentos sólidos para usar, e Paulo sabia usar isso a seu favor. Se nós não temos do que nos envergonhar, como Paulo fala, né, que nós possamos andar como a luz do dia, sem constrangimento, sem vergonhas, se nós não temos do que nos envergonhar, a perseguição que vier contra nós não será por causa nossa, mas por causa de Cristo. E aí a violência que nós recebermos, ela vai ser aquela violência que Deus vai usar como motor, entre aspas, para o enchimento dos cálices da sua ira e para despejar juízo sobre o mundo. Quando o governo deste mundo, quando César começa a nos perseguir porque odeia Cristo e nós estamos sendo bons cidadãos, não tem nada a ser dito contra nós, é ali, neste ataque contra o próprio Cristo através da igreja, que a ira de Deus vai se erguendo, vai transbordando ao ponto de Deus então julgar e destruir e aniquilar esses reis ímpios, que é o que vai acontecer no fim dos tempos. Na verdade, essa é a própria dinâmica do Apocalipse em grande medida. E nós temos que ser astutos mesmo. Obadias, um mordomo do rei Acabe, olha que interessante. Ele, estava sob o reinado de um rei extremamente ímpio e ele era um judeu fiel. Ele não armou uma guerrilha para derrubar Acabe, ele não fez nada disso, mas ele, bem na surdina, fez o que era certo, foi astuto, foi prudente, não deixou de fazer o que era certo. Ele escondeu 100 profetas, porque Acabe e Jezabel estavam querendo eliminar 100% dos profetas de Deus, escondeu 100 numa caverna e ficou alimentando eles pelo tempo que foi possível, contra a vontade do rei e ainda por cima usando os recursos do palácio, desviando a comida do rei. Fez alguma coisa errada aqui? Bom, é dito, se eu não sei se é Pedro que fala lá em Atos 25, não, é Atos 5, convém que obedeçamos antes a Deus do que aos homens. Enfim, agora o último ponto. As parteiras do Egito. Elas davam um jeito de dizer que quando chegava o bebê já tinha nascido, porque as mulheres israelitas eram muito saudáveis. Enfim, nós devemos ter uma vida ética mais radical, mais severa do que o mundo lá fora, para a glória de Deus, para que nada possa ser dito contra nós. E nós podemos nos envolver de uma certa maneira na vida pública, com os limites bem estabelecidos, conforme eu fui elaborando aqui com vocês. Mas tem um terceiro ponto, a ortopatia, por assim dizer. De que maneira, enquanto pessoa psíquica, a minha capacidade de me submeter à autoridade, aos demandos e deveres da vida pública, de que maneira isso me beneficia? Bom, existem alguns pontos aqui, eu até vou abrir no celular uns trechos que merecem ser destacados. Inclusive são muito parecidos com algumas das questões que a gente identificou na escritura. Deixa eu só encontrar aqui. Eu tenho alguns trechos de psiquiatras e psicólogos, não são identificados exatamente como cristãos, mas que ajudam neste argumento. Eu vou basear este último ponto em algumas etapas importantes. Cada um de nós, por sermos sociais, por sermos naturalmente
criaturas morais é formado a partir de uma relação direta com como a sociedade ao nosso redor se apresenta, desde a família até o mundo lá fora. Esta experiência mais primitiva com a vida social, ela determina o que em psicologia a gente chama de estrutura de caráter. A maneira como nós somos recebidos pelo mundo lá fora e somos incentivados a lidar com ele, desde a infância, vai moldando um modo de ser que depois de estruturado será muito dificilmente modificado. Estrutura de caráter mesmo, o nosso corpo ele organiza de alguma forma uma linguagem corporal específica que corrobora um tipo de atitude que nós teremos diante da vida. Seja um caráter mais imoral, mais perverso, mais impulsivo, mais egocentrado, seja um caráter um pouco mais altruístico. E o mais interessante é que esse caráter mais altruístico, essa disposição mais confiante na lida com o mundo, com os deveres lá fora, entendendo que a gente deve sim prestar contas a César, esse caráter mais altruístico, ele acaba ao longo do tempo nos ajudando a desenvolver a nossa individualidade com muito mais profundidade e fundamentos. Uma pessoa muito egoísta, não necessariamente ela se desenvolverá como um indivíduo super bem firmado e cheio de potência, cheio de meios de ação. Vamos falar sobre isso. Em todas as sociedades, um dos recursos importantes para a introdução do indivíduo no modo de a sociedade funcionar e para o desenvolvimento dessa estrutura de caráter são os ritos de iniciação, que é a imposição aos jovens de uma medida de sofrimento pedagógico que os ajudará a se desfazerem de certas limitações da mentalidade infantil para que eles sejam capazes de absorver certas impressões, certos valores ligados à vida adulta. É claro que na nossa sociedade esses ritos praticamente não existem mais, porque a ideia hoje em dia é que não haja sofrimento, e sem sofrimento é praticamente impossível introduzir um jovem hoje na vida adulta com a competência, a capacidade de ele entender que ele é forte o bastante para sacrificar questões suas, sobreviver a isso e ainda continuar seguindo em frente, enfrentando o mundo. A gente tem alimentado gerações cada vez mais ansiosas porque não há mais incentivo, estrutura inclusive social, cultural, para ajudar os jovens a entenderem que eles suportam mais sofrimento do que eles acreditam, que eles são capazes de entregar mais ao ambiente do que eles acreditam, que eles podem enfrentar o mundo sem tanto medo, porque o mundo não é exatamente um lugar tão perigoso assim quanto a gente costuma imaginar. Não é tão perigoso para pessoas fortes e para pessoas bem orientadas, mas será muito mais perigoso para pessoas fracas, com certeza, covardes e pouco bem orientadas, que infelizmente é o que acaba acontecendo quando a educação é baseada no medo e na superproteção. A formação da pessoa, portanto, ela tem tudo a ver com como esta pessoa é inserida no contexto social. Isso começa com a igreja, para as crianças cristãs principalmente, com escola e etc. E é ali que as virtudes começam a ser cultivadas, capacidade de abrir mão de alguma coisa, ceder para o amigo, capacidade de aguentar um tempo de louvor, mesmo sendo criança e não ter que ficar fugindo para um entretenimento, para um brinquedo, para qualquer coisa, a capacidade, né, de sacrificar algo. Quando eu era bem novinho, eu até uma vez levei a Amanda para o mau caminho. Eu peguei a Amanda e a gente se escondeu na despensa para não ir para o culto porque dava muito sono. Era cansativo. Mas qual que foi o benefício da insistência do meu pai nisso, da minha mãe? A gente foi ficando forte. E em nenhum momento a gente chegou a diminuir a importância do culto, a gente entendia ou entendeu que nós estávamos aí lidando com a pessoa de Deus e era uma coisa séria, de fato. E tá tudo bem passar um pouco de sofrimento e sentir um pouco de dificuldade. A gente é feito para ser forte. Amém. Isso as igrejas deveriam observar mais, eu acredito. A gente foi feito para ser mais forte do que a gente se acostumou a pensar. Amém. Então há esse elemento de formação básico na lida com o social que vai estruturando também o desenvolvimento da nossa psique, da nossa alma. 1 Coríntios 13, 11 a 13 fala, né? Quando era menino, pensava as coisas de menino, fazia as coisas de menino. Agora, porém, que sou adulto, penso as coisas, né, como adulto, faço as coisas de adulto. Isso tem tudo a ver com como a gente vai sendo orientado, introduzindo um amadurecimento compatível com as demandas sociais também, que recaem sobre nós conforme a gente vai ficando mais velho. Isso nos leva
a importância de sermos cidadãos bem ajustados, capazes de dar conta do recado, de cumprir com nossos deveres, do ponto de vista moral e do ponto de vista material. Do ponto de vista material, porque se eu estou mal formado na minha personalidade, se eu não fui introduzido ao desenvolvimento de virtudes por meio de uma disciplina, de um cuidado mais metódico, eu talvez não tenha desenvolvido as virtudes e competências necessárias para conseguir progredir num trabalho e ter meios, né, de sustentar melhor as demandas de uma vida familiar. Então, a necessidade de um ajustamento, que ela deve ser esperada no desenvolvimento de qualquer personalidade, ela vem da capacidade psicológica de se submeter a situações difíceis e de entender que faz parte da vida, e que também vai viabilizar meios materiais, de alguma forma, a princípio, que vão sustentar essas necessidades. Eu iria ler Tito 3:1, acho que eu vou ler. Está do lado aqui. Espero que os livros pequenininhos, tu vira uma página, eles escapam aqui. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. A capacidade de aderir e de se submeter aos deveres cívicos, ela é uma capacidade que se conquista sendo fortalecido e tendo meios de fazer isso. Então, jovens que não amadurecem, eles dificilmente serão capazes de se adequar e de aderir e de responderem devidamente aos deveres que serão exigidos deles quando forem adultos. Para o pior dos pais, da família e de quem quer que esteja perto. Então nós temos, a partir do social, a formação da nossa pessoa em larga medida, nós temos a demanda necessária de um ajustamento, de uma capacidade de nos tornarmos cidadãos minimamente competentes na vida pública, e a partir disso vem o último ponto, que eu até citei em Atos 5:29, convém obedecer mais a Deus do que aos homens, que é a capacidade, a partir de um bom ajustamento social, de chegar num ponto no desenvolvimento pessoal no qual as questões básicas da vida, elas deixam de ser um problema, se tornam algo que está resolvido, que simplesmente se faz, para que se possa, a partir daí, desenvolver as faculdades mais elevadas da alma, do espírito, e se envolver com as coisas maiores da vida que ela tem a oferecer. Se eu estou a vida toda brigando com vícios e dificuldades, eu não consigo regular a alimentação, eu não consigo regular minha vida financeira, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, vivo perdendo meios de sustento, vivo brigando com o Estado, vivo devendo, eu nunca me liberto, de fato, das coisas que deveriam ser o pressuposto básico de qualquer vida próspera. Coisas que deveriam ser, no final das contas, relativamente fáceis. E aí, como é que eu vou me envolver com as coisas mais elevadas? Me dedicar às coisas maiores. O ideal é que a gente chegue num ponto, eu ainda não cheguei, no qual as coisas elementares da vida, que sejam a infraestrutura da vida, estejam estabilizadas, funcionem, claro que lidando com imprevistos, para que haja a possibilidade de se dedicar às coisas realmente importantes. E é ali que, sendo um cidadão bem ajustado e reto, eu posso me tornar mais singular e um indivíduo mais rico, ao invés de menos rico. Hoje em dia tem um equívoco de que a gente acha que um indivíduo bem consolidado é um individualista. Pelo contrário. Aí eu só queria ler uns trechinhos aqui, que são muito interessantes. Eu nem vou citar o autor, mas é um baita psiquiatra do século XX. Ele fala, no contexto terapêutico, exatamente isso. Temos que deixar a outra pessoa ser e, contudo, não desistir de nós próprios, pois existem diferenças entre as pessoas. Assim, para não desistirmos de nós próprios, precisamos de um ponto de vista extremamente estável. Uma igreja que pusesse outros ensinamentos no mesmo nível que os dela, em espírito de livre pensamento e relativismo, estaria colocando-se em risco e debilitando o ponto de vista dos seus membros individuais. Ele vai citar um padre aqui, que ele estava comentando no livro. É possível que o padre não tenha se expressado bem diante do paciente nas aulas de religião tantos anos atrás, mas era bastante lógico que apresentasse os ensinamentos da sua igreja como os únicos verdadeiros, caso contrário não teria sido capaz de transmitir nenhum ponto de vista firme. Toda a verdade é ao mesmo tempo individual e geral, e verdade individual geral e a verdade individual geral é para o indivíduo a verdade absoluta. Qual que é o ponto aqui? Nós temos que chegar num ponto da vida no qual, por exemplo, as questões de fé, elas estejam absolutamente resolvidas, bem resolvidas, assentadas, estabelecidas,
para que a gente tenha um ponto de vista sólido, firme, para avançar em direção a outros lugares. As coisas básicas da vida, sejam financeiras, sejam morais, sejam comportamentais, sejam doutrinárias, religiosas, espirituais, elas precisam ser resolvidas, bem concatenadas, bem fixadas e estabilizadas em algum momento, para que a gente possa viver a partir delas e não ao redor delas o tempo todo. E é isso que as pessoas estão presas hoje em dia, em internet e coisa arada, sempre repensando tudo o tempo todo e nunca conseguindo fixar nenhum ponto de vista após o qual é possível viver uma vida realmente mais plena, com mais consistência. Então sempre voltando aos rudimentos que Paulo fala, rediscutindo tudo de novo o tempo todo, e não acontece mais nada. A maturidade, ela está baseada em ser capaz de estruturar e consolidar as coisas básicas, infraestruturais, elementares, para que nós sejamos capazes de realmente viver a vida. Esse é o ponto. Algumas pessoas são vocacionadas a discussões teórico-filosóficas e vão ter problemas financeiros, talvez por causa disso. Enfim, eu teria uma dificuldade neste sentido também. Mas, bom, é a luta de cada um, a cruz que cada um tem que carregar. E ali nós somos testados dentro das nossas vocações e singularidades, para sermos também homens formados, fortes, completos e suficientes a partir do nosso próprio local de partida, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas, via de regra, este é o ponto. E é um dos problemas que me dá muito dinheiro na terapia, né? As pessoas, hoje em dia, elas não conseguem estabilizar sequer na dieta. Não conseguem controlar os apetites na alimentação. Isso é uma coisa que no desenvolvimento da personalidade a gente supostamente tem que resolver no início da vida adulta, e não tem mais que ter tantos problemas com isso a vida inteira. São coisas que têm de ir sendo resolvidas ao longo do tempo, para que em algum momento não sejam mais preocupações. Saber comer bem, por exemplo, é uma coisa básica que deveria ser resolvida em algum momento, e eu confesso que eu ainda não consegui resolver direito essa parte. Mas é muito importante para que se possa se preocupar com outras coisas depois. A vida é mais que o alimento. A vida é mais que o pão. Enfim, eu não vou poder fazer uma conclusão super poética e super, né, animadora, mas eu acho que tá bom, nem vou ler as outras citações. Tá tudo bem. O fato é que um outro psiquiatra importante do século XX fala que muitas neuroses, doenças mentais, elas estão ligadas à resistência de indivíduos a assumir os seus deveres na vida adulta, a sua luta contra os compromissos básicos da vida o tempo todo, contra os alarmes da própria consciência. Isso vai gerando dentro dessas pessoas frustrações, paralisias existenciais, baixa autoestima, baixa autoconfiança, não se depreciando ao ponto de cair em depressões, ansiedades e etc. Então existe sim doença na alma quando nós não cumprimos o básico dos nossos deveres, porque a gente fica preso em medos e acusações de consciência por muito mais tempo do que o que seria recomendável. E é claro que eu falei sobre problemas alimentares e etc. Eu não estou falando de transtornos exatamente, eu sei que é uma doença mental. Que ninguém tenha se ofendido com algum comentário aqui ou ali. Espero que todos tenham a maturidade para compreender o que eu quis dizer quando eu falei. E se, bom, qualquer coisa, dá para conversar comigo, a gente pode trocar uma ideia. Mas é isso, pessoal. Ao respeitarmos ou conseguirmos assumir nossos deveres de modo reto, nós evidenciamos uma capacidade, uma maturidade de sermos, de fato, pessoas adultas. Nós nos protegemos de adoecimentos espirituais, de adoecimentos da alma, nós aprendemos a sacrificar algo em função daquilo que é mais elevado. Nós nos colocamos em uma condição de termos mais paz e menos conflitos e mais autonomia e liberdade para fazer e para viver o que realmente importa. Uma hora todos nós vamos ter que ter resolvido as questões básicas da vida para podermos avançar para os lugares que Deus realmente quer nos levar e nos usar. Amém?